tarde, boa noite a todas. Prazer estar aqui de novo com mais uma conversa sobre direito da criança e do adolescente. Lembram que eu falei na aula passada que a gente ia do mais geral para o mais específico? Hoje a gente vai especificar um pouquinho as questões, mas ainda com uma boa abrangência sobre o direito da criança e do adolescente. Hoje a gente vai falar sobre o sistema de garantias de direitos, que é a ferramenta que o Estatuto da Criança e do Adolescente criou para que ele fosse efetivado. A gente tem aí muita conversa, mas muita conversa mesmo, de que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê direitos demais. Olha, aquela lei é muito bonita, mas lá para a Suíça, que é um país de gente civilizada, um país de primeiro mundo. Aqui no Brasil isso não vai dar certo, não. A gente tem muita desigualdade, a gente tem muito problema, a gente tem muita violência. Aquilo, a gente deveria tentar um negócio mais simples primeiro. Balela, conversa fiada, O ECA não prevê direitos demais. O ECA prevê o mínimo para uma pessoa ter dignidade, E ainda ele prevê o mais importante que a gente discutiu na aula passada, que ele prevê o óbvio, que criança e adolescente é um sujeito de direitos, que é uma pessoa, E isso inclui que ela tem direito à liberdade, tem direito à vida, tem direito à família. Tudo isso é o básico do básico. Então, qualquer um que comece a falar perto de vocês aí, o ECA tem direitos demais, que o adolescente e a criança tem uma vida muito tranquila, não sejam lá muito educados na resposta, não. É uma falácia, uma mentira das bravas. Mas o mais importante para hoje é a gente verificar que, assim, o ECA ele não prevê só direitos. Como eu disse, ele prevê o tal do sistema de garantias, que é a forma como ele vai ser efetivado. Ele vai prever medidas de proteção, ele vai prever o que a Defensoria, o que o Ministério Público, o que a assistência social, a saúde tem que fazer para garantir que aquela criança e aquele adolescente tenham dignidade. Então, acho que o primeiro conceito que eu acho que é importante que vocês tenham em mente é o de sistema de garantias de direitos, que eu vou até, se vocês me permitem, ler um trecho de algo que um colega, o Flávio Fraceto, escreveu sobre isso. A lei atribui responsabilidades, estabelece punições para quem não as cumpre, prevê muitos tipos de medidas a serem aplicadas se os direitos forem violados. É o que chamamos de sistema de garantia de direitos. E quem protege a criança e o adolescente no país? Vamos lá. Primeiro é o óbvio, Os pais, a família, os responsáveis legais, esses são os primeiros a terem obrigações para cuidar da criança e do adolescente. Porque a Constituição até fala, a família é a base da sociedade. Por quê? Porque é ali que a pessoa começa a sua própria existência. Desde a primeira infância até a mais tardia adolescência, o lógico, o normal, para uma pessoa protegida efetivamente, é que ele esteja com seus pais, esteja com seus avós, esteja com a sua família. Tem uma rede de pessoas para bem cuidar. E isso inclui aprender o básico da existência, a andar, a comer, a falar, até a se comportar em sociedade, a ter manejo sobre as próprias emoções, a se profissionalizar, a se educar. Tudo isso acontece, tem grande responsabilidade da família. O outro grupo de pessoas que tem que proteger a criança e o adolescente, olha, vejam o que eu estou falando. Ela tem que proteger a criança e o adolescente. Não é uma pode proteger. Não é a lei que está deixando você ter que cuidar de uma criança. É uma imposição a toda a sociedade. Então, isso abre possibilidades, por exemplo, para a gente ter organizações não governamentais que tratem de políticas para criança e adolescente.
Se, por exemplo, né, uma entidade sem fins lucrativos, óbvio que o objetivo não é que aquela organização tenha lucro, mas que proteja efetivamente a criança. A gente pode pensar, por exemplo, numa instituição que preste serviços de acolhimento institucional, outra que preste serviços de educação, e entre outras coisas. E também a gente tem que pensar na nossa responsabilidade enquanto pessoas, né, em geral, que tem o dever de proteger as crianças, seja não causando mal, ou seja, você não tem o direito de bater numa criança, você não tem o direito de xingar uma criança, você não tem o direito de expor essa criança de alguma forma, seja nas redes sociais, seja né, ou em público, ou algum tipo de constrangimento, mas também você tem o dever de não ser omisso. Né? Você não pode simplesmente acompanhar uma criança, uma adolescente, por exemplo, vítima de violência, e dizer, isso não é problema meu. É sim. Isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, está previsto na Constituição, que todos nós temos obrigações de proteger a criança e o adolescente. Claro, né, a ninguém é exigido ser um herói. E também a gente sabe que a gente não conhece tudo sobre proteção à criança e adolescente. Né? Eu não conheço nada de medicina. Conheço bem pouco, apesar de ter alguma noção de assistência social, de psicologia. Né? Então eu não posso fazer tudo. Mas eu posso provocar, por exemplo, o conselho tutelar se eu suspeito que existe uma violência sendo praticada contra uma criança ou um adolescente. Eu posso conversar com a escola do meu filho se eu acho que aconteceu algo estranho e que uma criança lá, colega dele, está sofrendo alguma violação. Nessa semana, por exemplo, eu conversei com uma mãe de uma criança, e calhou que ela era advogada também, que estava ajudando outras mães a ingressarem com uma ação judicial para que os filhos delas que tinham deficiência recebessem educação inclusiva adequada. Ela, por exemplo, procurou a Defensoria Pública para falar disso. Né? É um exemplo de alguém da sociedade que, naquela visão bem individualista, né, que a gente tem hoje em dia, não teria nada a ver com isso, veio para tentar proteger várias crianças lá da cidade dela. E por último e por óbvio, o poder público também tem a obrigação de cuidar da criança e do adolescente na criação e na aplicação de políticas públicas e também, né, verificando se os outros entes ali, os pais e a sociedade em si, estão efetivamente cumprindo com seus deveres, né, de cuidado. Queria levantar uma questão para vocês, que para cada tipo de desobediência, de ator, a gente tem também medidas para proteger a criança ou adolescente contra violações de direitos. Se a responsabilidade do cuidado, por exemplo, num aspecto for dos pais, eles podem receber algumas medidas para serem obrigados a cumprir, né, as obrigações. Eles podem ser, por exemplo, advertidos pelo conselho ou mesmo pelo juiz. Eles podem ser obrigados a frequentar algum tipo de orientação. E se nada funcionar, mas presta atenção, absolutamente nada funcionar, é a última das possibilidades. Você pode até pensar em tirar a criança ou adolescente daquele ambiente e pensar em inseri-lo em outra família. Mas lembra, de novo, essa é a exceção da exceção. Outra questão, se, por exemplo, a responsabilidade for do Estado e ele for omisso, né, o Estado de São Paulo, o município, a própria União forem omissas no cuidado, a gente tem possibilidade de cobrar os órgãos do Estado para fazerem valer os direitos da criança e do adolescente. Né? E uma questão que é muito importante,
algumas vezes a gente falou dos pais lá que não cuidam direito das crianças ou do adolescente, mas muitas vezes eles não conseguem, né? Por exemplo, a criança está passando fome, ela não está tendo direito à alimentação, mas o pai também está, né? A mãe está desempregada, o pai faleceu, né? Eles estão até com risco de perder a moradia. Né? Não é simplesmente tirar a criança daquela família para protegê-la. Isso não protege ninguém. Agora, o poder público, nesse caso, tem a obrigação de apoiar aquela família, né, com serviço de assistência social, por exemplo, para a garantia dos direitos.